Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite na presença de Deus. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Eu convido você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 1 até o verso número 5. Abra comigo rapidamente, João capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Diz o seguinte a palavra de Deus: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, tudo se fez. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Glória a Deus por isso. No início era a palavra e ela estava com Deus, e essa palavra era o próprio Deus. Tudo que nós conseguimos enxergar, meu querido, foi feito para a glória do Senhor, e até aquilo que nós não conseguimos enxergar, tudo o que está à frente dos nossos olhos, mas tudo também que nós ainda não temos acesso, foi criado por Deus e para a glória dele, inclusive a minha e a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu convido você a se colocar em pé onde você estiver agora. Vamos lá, se coloque de pé na sua casa, levante as suas mãos e vamos começar a adorar a Deus. Vamos começar a atrair a presença do Senhor para este lugar. Vamos encher esse ambiente da glória do Senhor. Por mais que nós estejamos separados geograficamente, nós estamos dividindo o mesmo espaço espiritual. Então, em nome de Jesus, estenda as suas mãos e eu quero orar por você e pela sua família. Deus, muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença tem sido real em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque mesmo em tempo de crise nós conseguimos ver a Tua boa mão sobre nós. Espírito Santo de Deus, entra, Pai, nos nossos corações, Pai. Invada os nossos lares com amor, com graça, com justiça. Deus, em nome de Jesus, que possamos ver o Teu reino manifesto sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, venha o Teu reino sobre nós, Pai. Mas contudo, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós Te rendemos glória, louvores e domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos adorar a Deus, vamos lá. Aleluia! Que bom receber você nessa noite conosco. Nós tivemos um culto abençoado hoje pela manhã e nós queremos que você participe desse mover sobrenatural que Deus tem feito na nossa igreja. Deus tem dado estratégias ao pastor para que nós, mesmo online, consigamos trabalhar, consigamos levar uma mensagem de amor, de esperança àquelas pessoas que precisam. E não há nada melhor que pertencer exaltado, Senhor, seja louvado para todos sempre. Você pode levantar as suas mãos, sentado, à vontade, da forma com que você esteja aí. Adore ao Senhor. Exaltado no céu, eu louvarei Ele, exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei
vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Vamos dizer a Ele. Nós devemos estar focados no Senhor e na sua esperança, naquilo que Ele traz para as nossas vidas. Eu descansarei em teus braços, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que consegue fazer com que as tempestades passem. E nós vamos provar a nossa fé quando nós entregarmos o nosso coração a Ele. As mãos sabes bem, eu te posso contar. Se o trovão e o mar chegando vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar chegando vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu somente estarei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar chegando bem, tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, eu descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, eu fluirei em teus rios de amor, Senhor. Tens boas novas para mim. Tu tens boas novas para o teu povo, Deus. A esperança está em ti, a esperança está em ti, Senhor, para a cura, para a nossa nação, para o teu povo. Ei, Senhor, não há outro, não há ninguém, não há homem, não há político, não há médico dos médicos, Jesus. Senhor, se o trovão e o mar chegando vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, e descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Irmãos,
Irmãos e irmãs, hoje no nosso culto à noite, domingo, né? Que dia gostoso, que manhã abençoada que nós tivemos, o culto da maturidade às 9, uma bela escola dominical, depois o culto da família, né? A equipe de louvor abençoadíssima, né? E agora à noite também, eles ministrando no louvor, nós vamos ter a palavra com a irmã Neide. Quero chamá-la aqui, vou orar por ela, ministrar na vida dela. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar pela Neide, que o Senhor possa, ó Deus, revelar a ela a palavra, que seja uma palavra rema, uma palavra do coração de Deus com o nosso coração, uma palavra, ó Deus, de revelação dos céus com a terra, que ela seja, ó Deus, tomada pelo sobrenatural de Deus, para, ó Deus, ser uma voz para todos que estão em casa, que todos que ouvirão essa mensagem sejam, ó Deus, tocados pelo poder da palavra de Deus, que dos lábios dela, ó Deus, flua rios de água viva, flua a unção do Espírito Santo de Deus. Eu oro no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Boa noite, querida, a graça e a paz, que nós possamos a cada momento deixar que o Senhor possa trazer através da palavra dele um renovo sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22 ao 26, que é o nosso texto básico, né? Nós tivemos aí a nossa escola dominical, os nossos cultos na parte da manhã, e é muito importante nós trabalharmos desse alinhamento, para que nós possamos, a cada momento, ruminar a palavra do Senhor e que essa palavra venha vivificar no meu e no seu coração. Amém? Então, que nós possamos ler em nome de Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 26. E diz o seguinte: E chegou em Betsaiba, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levantou-se para fora da aldeia, e cuspindo-no nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou ele os olhos, e disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe a distância a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Com essa palavra, querido, nós vamos nos alimentar. E que essa noite o seu coração possa se arder, para que a palavra do Senhor possa verdadeiramente frutificar no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Então, esse texto ele vai falar algo de muito importante para nós, que é sobre uma cidade. E essa cidade, né, Betsaiba, ela tem um significado, uma cidade, no caso, como uma cidade que significa a casa de peixe. E uma das coisas que me preocupa muito, quando eu fui ouvir sobre essa ministração, nós conversamos sobre esse texto na quarta-feira e hoje ao longo do dia, foi que nessa cidade pessoas adoeceram por falta de higiene. Então, na verdade, esse lugar ali, uma doença acometeu aquele local, aquela aldeia, por falta de higiene. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia que está relacionada à higiene, né? Algo que, se nós não tivermos higiene adequado, nós, infelizmente, né, vemos que tem muitas pessoas sendo infectadas. Então, o contato com os olhos daquelas pessoas por alguma bactéria, algum vírus, na época que a igreja, no caso a Bíblia não vai relatar, ela trouxe ali uma enfermidade. Então, várias pessoas não nasceram cegas naquele lugar. Elas adquiriram uma cegueira. E é uma cegueira que trouxe ali uma distorção na visão. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E dentro dessa cegueira, nós vamos perceber que o milagre do Senhor Jesus, ele realizou ali de uma maneira que veio para impactar uma situação fora daquela aldeia. Porque aquela aldeia, diante do Senhor, ele não tinha ali um propósito naquela aldeia, mas ele tinha um propósito fora daquele lugar. Amém? Então, eu quero trazer para você, no livro de Isaías 61:1, diz o seguinte:
E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e Ele me enviou para proclamar a libertação aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos opróprios. Então esse versículo ele arde muito no meu coração, porque é uma missão que o Senhor Jesus veio ali para se cumprir nas nossas vidas. Então Jesus tinha uma missão para cumprir naquela aldeia. Ele não veio ali simplesmente para curar um cego. Ele veio muito mais para que ele pudesse trabalhar o caráter dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E aí nós vamos trabalhar em cima disso. Mas esse versículo me chama a atenção quando ele fala que ele enviou Jesus ali para proclamar a libertação dos que estão aprisionados e a recuperação das vistas. Quantos de nós estamos precisando ser recuperados pelo Senhor? Uma visão distorcida da palavra do Senhor, uma visão contrária à palavra do Senhor, uma visão contrária a viver o sobrenatural do Senhor. Quantos de nós precisamos ter as nossas vistas restabelecidas, curadas, não de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual? E aí eu quero caminhar com você em dois aspectos, né? Nesse aspecto, nós vamos pensar que o ministério do Senhor Jesus, ele veio para trazer essa restauração sobre os discípulos. Porque quantos de nós achamos que nós estamos tendo uma visão de acordo com o Senhor, estamos sendo direcionados pela palavra do Senhor, mas nós estamos tendo uma visão distorcida. Os discípulos, eles andaram com Jesus, eles andaram ali vendo o Senhor fazer, inclusive, vários milagres em outros locais. E uma das coisas que me chama a atenção é que nós vamos perceber aqui em Marcos 11, 20 e 23, diz o seguinte: então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. E ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. E disse Jesus: ai de vocês, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betseba! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrar que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na sua cabeça. Então, amados, quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor e essa palavra não faz diferença nas nossas vidas? E aí Deus chama a atenção: ai daqueles que estão em Corazim, ai daqueles que estão em Betseba, porque não se arrependeram, ouviram a palavra, caminharam com Jesus, que foi o caso dos discípulos, mas estavam ouvindo, mas não estavam compreendendo, estava vendo de uma maneira distorcida. E essa forma é que nós precisamos de entender que Deus, Ele quer trabalhar como nós vamos restaurar a nossa visão. Porque nós não podemos viver por vista, mas nós temos que viver na visão do sobrenatural, na visão do profético. E tudo que nós estamos vivendo hoje precisa ser profético, né? Nós tivemos uma vigília na sexta-feira, que foi a vigília do coração aquecido. Hoje, dia 24 de maio, é o dia do coração aquecido, que foi quando John Wesley sentiu algo aquecendo ao coração dele. E esse aquecimento vem diretamente do Espírito Santo do Senhor, mas para isso nós temos que viver o sobrenatural. E quando nós trabalhamos essa parte, nós vamos perceber que Deus, Ele precisa trabalhar o nosso caráter. Ele precisa trabalhar o nosso íntimo. Ele precisa trabalhar dentro daquilo que realmente nós achamos que sabemos. Porque às vezes nós entendemos, mas não compreendemos. Então, dentro disso, eu queria que você entendesse que hoje é muito natural nós percebemos que a pandemia está normal. As pessoas têm que morrer mesmo, porque é uma infecção, não vai ter jeito mesmo. Então, esse natural, ele traz a morte. Esse natural que nós estamos vivendo hoje, ele vai levar muitas pessoas à sepultura. Mas nós precisamos ver muito mais além. E é trabalhar o sobrenatural. Então, ali, o milagre que o Senhor Jesus fez naquele local, quando ele foi ali para trabalhar, no caso, a cura do cego, essa cura não aconteceu de imediato.
teve um processo, teve um estágio. Primeiro, o Senhor trouxe uma cura momentânea, porque ele estava vendo distorcidamente, no caso, os homens. Ele via as pessoas de longe como se fosse uma árvore. Por exemplo, eu tive miopia quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, e aí, quando eu tinha uns 30, eu fiz a cirurgia e comecei a enxergar. Então, quem tem miopia não enxerga de longe, né? Depois eu acredito que eu vou ter que usar os óculos, né? Porque a idade vai chegando, não vai ter como a gente fugir disso. Mas o mais importante é nós percebermos que isso teve cura. Essa parte física, se tiver uma cirurgia, né, como o Senhor fez ali. Mas o que mais deve nos impactar é a cirurgia sobrenatural, sobre-humana, que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. E é esse sobrenatural que eu convido você nessa noite, de um coração aquecido, que você possa arder no seu coração para deixar que o Senhor traga saúde na sua cegueira espiritual. Que você seja restabelecido, que você seja reestruturado, para que o Senhor possa trabalhar isso em você. E nesse estágio nós vamos perceber que Deus trabalhou algo muito importante. Ele nos chama para uma intimidade. E no versículo 26 fala que ele tomou, no 25, que ele tomou ali aquele homem, cuspiu ali nos seus olhos e ele, na verdade, fez isso fora daquela cidade, fora daquele lugar. E aí sim, nós vamos perceber a cura espiritual, a cegueira espiritual. Então, nós vamos perceber da seguinte forma, aqui em Marcos 4, 11 e 12. E eu queria que você abrisse comigo, Marcos 4, no 11 e no 12. No 11 vai dizer assim, ó: e disse-lhe, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, estas coisas dizem-se como parábolas. E para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, porque se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Existe um processo, querido. Nós precisamos de entender que se eu não buscar verdadeiramente a intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, com esse mover da intimidade que é falar com o Senhor, caminhar com Ele, ter um diálogo com o Senhor, como John Wesley ficou ali com o coração aquecido, se posicionar, você vai simplesmente continuar com a cegueira espiritual. E quando nós falamos sobre isso, quando esse estágio que trouxe a cura total para aquele cego, porque ele teve que tocar novamente. Esse segundo toque é algo muito importante. Nós temos que lembrar que tudo nessa vida, ele tem um processo. Então, eu e você, para estarmos mais próximos do Senhor, tem que ter um tempo de comunhão, tem que ter um tempo de oração, tem que ter um tempo mesmo de palavra, tem que ter um tempo mesmo de se entregar, tem que ter um tempo de renúncia. Se você não tiver esse momento com o Senhor, você não vai conseguir a cura total. E aí nós vamos perceber que esse processo, ele realmente é a diferença que teve do primeiro e do segundo toque. Porque o primeiro toque foi a cura física e o segundo toque foi a cura espiritual. Quantos de nós ficamos só na cura física? Às vezes nós somos muito céticos. Às vezes nós olhamos as coisas somente para um olhar dos nossos próprios olhos. E nós deixamos de permitir que Deus haja no sobrenatural. E o toque, do segundo toque em nossas vidas, ele restabelece tantas coisas. Ele vai restabelecer nas nossas casas um ambiente agradável, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de restauração. Porque nós estamos hoje lembrando que aquela aldeia era um local adoecido. Aquela aldeia era um local que só tinha pessoas na mesma situação. Pessoas que não estavam dispostos a romper e sair daquele lugar. Aquilo ali estava bom. Tudo estava bom. Então, se todo mundo estava cego, todo mundo tinha a mesma vida, todo mundo tinha o mesmo desconforto, porque uma pessoa que é cega não vai ter conforto, ela vai ter suas limitações. Então, a pessoa que está nesse momento de conforto,
Deus nos chama realmente para ter essa intimidade, para receber o segundo toque. Você sair dessa zona de conforto, você sair de onde você está e ser levado diretamente uma intimidade com Ele. Esse cuspe, querido, não é algo nojento, mas é algo para dizer assim, que intimidade eu tenho para te tocar-me algo tão profundo. E nós precisamos de deixar o Espírito Santo agir no nosso profundo, trabalhar no nosso ego, trabalhar nos nossos pensamentos, trabalhar na nossa própria força. E dentro dessa própria força, querido, o Espírito Santo, Ele vai trazer uma cura. Ele vai trazer a cura para você que não tem atitude, para você que reclama e não faz nada. Às vezes nós projetamos muito, às vezes nós sonhamos muito, mas às vezes nós não temos atitude nenhuma. Foi o que aconteceu com aquela aldeia de cegos. Existia uma enfermidade física ali, mas ninguém fez nada para aquilo mudar. E por isso que Jesus falou, ai deste lugar, porque já era para ter convertido, já era para ter mudado, já era para a situação ser outra, já era para ter se arrependido dos pecados e nada mudou. Quantas vezes você ouve uma mensagem, você é uma ministração, você lê a Bíblia, mas nada muda em você. Nada muda em você, querido. Seja confrontado pelo Espírito Santo para que Deus possa restaurar a sua visão espiritual e você possa ir além, você possa ir a distante dessa cidade. Nada de doença que essa cidade pode trazer sobre você vai te influenciar. Você não vai ser mais influenciado por essas situações. E quando nós falamos dessas doenças, né, que vão nos contagiar, é algo assim que toca muito no meu coração. É que quando você é restaurado, quando você tem a visão restaurada, a sua visão espiritual, ela é restabelecida, você não para. Você não consegue mais ficar onde você está. Você é lançado por outros locais distantes. Você é impulsionado a falar das maravilhas do Senhor. Você é impulsionado a declarar que Deus mudou a sua história. Você é impulsionado a fazer com que outras pessoas também queiram mudar de história, também quero mudar a situação. Então eu te convido nessa noite, que o seu coração possa arder verdadeiramente, para que você possa ser uma pessoa que tem atitude, que você possa ser uma pessoa que vê além dos que os seus olhos naturais podem ver. E para isso, querido, eu queria comentar sobre algo que nós precisamos de nos buscar, que é a diferença entre a santificação que esse toque pode nos trazer. Então, quando nós estamos ali com intimidade, sendo direcionados pelo Espírito Santo, sendo constrangidos, impelidos por Ele, para que nós possamos ir adiante, fora deste lugar que nos traz doença, que venha trazer ali sobre nós palavras negativas, nós vamos buscar uma intimidade maior com o Senhor, uma santificação. Então aquilo que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais. Se nós murmurávamos, nós não vamos murmurar mais. Se nós deixarmos de ter fé, nós vamos ser pessoas impulsionadas a crer no sobrenatural do Senhor. Se nós não tínhamos atitudes para ajudar o próximo, nós vamos ter compaixão. Nós vamos arder estar ali com essa pessoa, mesmo nesse tempo de distanciamento. Porque o seu coração vai arder por estar ali com pessoas. Com essa santificação, você vai querer estar o tempo todo ali, pronto para estar diante de pessoas e ajudar pessoas. Me ensina essa palavra que em momento nenhum nós podemos estar sozinhos. Sempre tem uma história onde tem Jesus ajudando alguém. Sempre vai ter uma história onde Jesus está trazendo uma cura. E essa cura, ela não é somente física, ela é no nosso espiritual, ela é no sobrenatural, porque nós vivemos para o sobrenatural. Nós somos impulsionados a crer no sobrenatural do Senhor, porque nós vamos viver no sobrenatural, querido. E para isso, nós precisamos de entender que o fortalecimento, ele vem através do Espírito Santo. Ele vem através da palavra. Ele vem através desse contato com o próprio Deus. Esse contato com Jesus. Esse contato com o Espírito Santo que vai gemer por nós em gemidos inexprimidos. E dentro disso, eu queria que você percebesse algo. Quando o Espírito Santo Ele nos toca, Ele traz a luz. Não tem como você, sendo luz, não trazer uma diferença na vida de alguém.
Se você não está mudando a situação da sua casa, da onde você se relaciona, seja nas redes sociais, está faltando o fortalecimento que vem através da luz de Jesus na sua vida. Nós precisamos de ser impelidos, amados, verdadeiramente ser luz, aonde nós estivermos. E essa luz, ela vai fazer com que a cada momento nós possamos ser fortalecidos e fortalecer outras pessoas. E esse fortalecimento, amado, ele nos traz o tempo todo a intimidade de trabalhar e de viver no sobrenatural, de descansar no sobrenatural. Hoje de manhã, quando o pastor Pontes estava falando sobre a ministração, algo ardeu muito no meu coração, foi quando ele falou que pessoas, tanto ele quanto o Luciano, quando a pessoa sonha, quando a pessoa é um revolucionário, a primeira estratégia do diabo são tentar sobre a vida dessa pessoa, é ceifar a vida dessa pessoa. Então ali, o tempo todo Jesus ele foi perseguido, porque ele fazia uma revolução. Ele estava trazendo desconforto para aquelas pessoas que estavam acostumadas a ficarem paralisadas. E essas pessoas queriam matá-lo. Essas pessoas queriam ceifar a vida de Jesus. E eu quero te desafiar, porque assim como Jesus, ele constrangeu pessoas ali, mudou situações, que você possa também ter essa ousadia, ser atrevido, ser uma pessoa relevante, ser uma pessoa que vai falar da palavra do Senhor, mesmo com distanciamento social. A pior cegueira é aquela que não quer ser curada. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque você está ali com uma posição de ser servo, adorador, evangelista, trabalhar a palavra do Senhor, seja a tempo ou fora de tempo, mas você não faz. As ferramentas estão na sua mão, mas você está ali atônico. Você está naquela aldeia, acostumado com o que está ali dentro. Então eu te convido nessa noite, que você possa trabalhar esse momento de intimidade com o Senhor, sair dessa aldeia, sair dessa zona de conforto, e você realmente ser a cada momento confrontado. Deus, o que eu posso fazer para constranger pessoas a te adorar? Porque eu posso, Pai, trabalhar no meu íntimo para que a tua presença, a tua luz seja clara na minha vida e na vida das pessoas que convivem comigo, que andam comigo, que estão comigo. Então, nessa noite, querida, eu quero convidar você para que você possa ser realmente uma pessoa diferente. O crente, ele tem que estar pronto para pregar em qualquer local, seja na internet, seja num púlpito, seja na sua casa, seja para os seus filhos. Um servo do Senhor tem que estar preparado para falar daquilo que constrange o nosso coração, que constrange a nossa alma, que é servir ao Senhor, que é aquilo que mudou a nossa história. E eu queria te convidar a você fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Não sei como está a sua situação na sua casa, não sei se você está tendo uma situação de conflito, não sei se você está vivendo uma situação de desânimo, se de repente você tem se sentido assim tão angustiado, que você se sente nessa aldeia, que você está acostumado com o que você está vivendo, você está tão acostumado com a solidão, tão acostumado com a mesmice, que você acabou se entregando. Você deixou de orar, você deixou de buscar, você deixou de falar com o Senhor, você deixou de ouvir a voz do Senhor. E nessa noite, Ele te chama para o segundo toque. Ele quer tocar em você, Ele quer te encher com a unção dEle de ousadia, para que você verdadeiramente consiga ser revestido de poder, ser fortalecido com a glória dEle, e ao abrir da sua boca, venha ser notório o Evangelho do Senhor, e que você possa ser constrangido, querido, que você não consiga mais ficar parado, que você consiga fazer com que essa ministração chegue em mais pessoas, que você vai chegar de manhã e vai ligar para pessoas e falar do amor de Jesus, você vai conseguir levantar de manhã e vai orar, você vai conseguir levantar de manhã e agradecer pelo fôlego de vida, porque você está sendo impelido, querido, a declarar que vive e reina para todo sempre. O mesmo Jesus que trouxe a cura para aquele cego, Ele pode trazer a cura para as nossas vidas, para essa pandemia. Ele pode mudar a nossa história, querido. Ele mudou a história daquele lugar, porque Ele verdadeiramente trouxe para nós o grande milagre através da missão dEle, porque Ele veio trazer vista aos cegos.
E toda a humanidade que estava cega, estavam pensando só em guerras, em direitos próprios. Nós estamos lutando agora pela vida. O mundo parou de guerrear. Você já pensou nisso? As guerras cessaram, porque agora o mais importante é lutar pela vida. Mas lute no sobrenatural, lute nas suas orações, lute no seu clamor, lute na sua posição diante do Senhor, que você é um homem, uma mulher que verdadeiramente crê no sobrenatural. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus, eis aqui a tua palavra. A tua palavra, ela é viva, Senhor. Ela é eficaz, ó Pai. E ela vai até a divisão da nossa alma, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando em cada coração. Aonde essa ministração vai chegar, ó Pai? Aonde o teu Espírito Santo quer trabalhar, ó Deus? Neste momento, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nós declaramos que haja cura, Senhor. Que haja restauração, ó Pai. Que haja santificação. Que haja fortalecimento da alma. Que haja ali, ó Deus, o verdadeiro encontro com o teu Espírito Santo. O verdadeiramente toque da tua presença. Que haja luz. A luz que restaura as nossas vidas. Sim, ó Pai, que cada pessoa que esteja ouvindo, ó Pai, esta oração, seja sarada, seja curada, seja transformada, ó Pai, seja ali impactada pela tua presença. Ó Deus, aquela pessoa que precisa de reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador, ó Pai, que nessa noite declare que a sua alma está entregue ao Senhor. Ó Pai, nós declaramos que essa vida, ó Pai, está se convertendo ao Senhor e que ela possa declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Aqueles, ó Pai, que estão afastados da tua presença, ó Pai, que o Senhor possa trazer agora, ó Pai, o ânimo, ó Pai, o fortalecimento, ó Pai, a ousadia de declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Pai, e nesta noite nós declaramos uma geração santa, uma geração que não está, ó Pai, conformada, ó Pai, com o mesmismo, ó Pai. Uma geração que não aceita ficar no conformismo, ó Pai. Uma geração que declara que haja mudança. E nós declaramos que essa pandemia tem os dias contados. Que essa pandemia, Senhor, tem o dia certo para finalizar. E nós estamos aqui para aprender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, mas de maneira sobrenatural. Cumpra o teu propósito. Que o toque do teu Espírito Santo nos fortaleça em todos os momentos, ó Pai, dessa caminhada. Porque nós cremos, nós vivemos, ó Pai, o espiritual. Nós vivemos o sobrenatural. E toda cegueira espiritual, nós anulamos agora. Eu declaro, ó Pai, que o nosso Brasil, ó Pai, essa cegueira política, ó Pai, essa cegueira econômica, Senhor, essa cegueira, ó Pai, material, ó Pai, nós declaramos agora anulada em nome de Jesus. E nós cremos que verdadeiramente as pessoas vão começar a viver no sobrenatural do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o nosso coração está entregue ao Senhor. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar e verdadeiramente trabalhar no seu coração. Deixe Deus constranger Ele com a tua palavra. Amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Que bênção. Deus abençoe você, querido. Nós, esse tempo de pandemia, precisamos muito da sua oração. Este quadro é um quadro ainda indefinido. Nós já somos o segundo país no mundo em contaminação. Uma média de 1.000 pessoas por dia, a cada 24 horas, morrendo. Então nós precisamos orar. Nós precisamos usar a máscara quando precisar sair de casa, seguir as orientações do Ministério da Saúde e pagar o preço para ver Deus mudar essa história de uma forma sobrenatural, uma forma milagrosa, como a Neide pregou aqui essa noite. E nós queremos que você também seja um crente fiel, com o seu dízimo, com a sua oferta, que você possa nos ajudar. A gente tem pessoas desempregadas, pessoas precisando de cesta básica, pessoas que estão sem condição de pagar o aluguel,
E não é justo sobrar na nossa vida, na nossa conta e faltar do outro. Nós precisamos ser solidários. E a igreja, nesse instante, ela é chamada a isso. Ela é chamada a ser solidária, ser uma igreja participativa. Então, nós vamos falar como você pode ser um dizimista, um ofertante e ser solidário conosco. Então, querido, sempre nas nossas transmissões, no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, sempre vai ter ali o número da conta da igreja. Mas na tela do seu computador aí agora, ou do seu celular, ou do seu tablet, ou até mesmo na sua TV, tem aí os nossos dados bancários, a nossa conta, a nossa agência, o CNPJ da igreja, o nome da igreja, da razão social, no caso. E você vai poder fazer uma transferência bancária através do aplicativo do seu banco que você tem aí no seu celular, ou no seu computador, ou você pode fazer um depósito num caixa rápido, e você ainda tem aí também a facilidade de instalar no seu celular o aplicativo PicPay. Esse aplicativo, você vai lá no Play Store, né? No caso, vai pesquisar o PicPay, vai dar todas as permissões, colocar nome, CPF, e-mail, porque você tem que se cadastrar, né? Porque é uma empresa séria. E aí, depois que você fizer o cadastro, der todas as permissões, você vai nesse código que está na frente aí do seu televisor, do seu celular ou do tablet. Esse é QR Code, que é o códigozinho que você vai pegar a imagem dessa câmera, está dentro do aplicativo. É só você posicionar, ele vai captar essa imagem e vai fazer com que você gere um boleto bancário ou até mesmo aí, no caso com cartão de crédito, é só você decidir qual que vai ser o valor da sua oferta ou do seu dízimo aí. E também tem aí, no nosso caso, o nosso plantão da tesouraria. É só você ligar e agendar, porque você pode solicitar que vá até a sua residência para recolher o seu dízimo, a sua oferta, ou até mesmo para que você possa doar as cestas básicas, tá? Que você seja relevante, que você entenda que nós estamos trabalhando para que a palavra do Senhor ela não pare, e nós entendemos que a internet é a nossa paróquia, o mundo é a nossa paróquia, e que você possa, em nome de Jesus Cristo, curtir, comentar e compartilhar. Tudo que nós fazemos aqui, querido, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que você cumpra aquilo que Deus também tem colocado no seu coração. Seja generoso em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja generoso. Vamos fazer missão. Levante a cabeça. Tome uma posição, tenha a visão restaurada. E nós vamos orar mais, né, Carlos? Vem cá, Carlos, orar para nós. Orar, agradecendo a Deus por este domingo tão abençoado que tivemos. Orar pela igreja, para que a igreja possa avivar. Nós estamos na semana do Pentecostes. Nós vamos orar por um novo Pentecoste na vida da igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. A Tua palavra diz que a mulher do fluxo de sangue, ó Deus, o Senhor diz que alguém te tocou. E neste momento, ó Deus, a Tua palavra fala que o Senhor pegou alguém e levou para fora para fazer um milagre. Assim, ó Pai, eu te peço, no nome de Jesus, nós estamos dentro das nossas casas. Nós estamos, ó Deus, talvez pelo mundo dizendo que estamos encarcerados dentro dos nossos lares. Mas neste momento, Senhor, o Senhor pode fazer que nós sejamos crentes, que os nossos olhos vão ser limpos, para que nós possamos compartilhar a palavra do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, enviar essa palavra a outras pessoas, que nós podemos comentar sobre a palavra do Senhor, e que nós podemos, ó Deus, estarmos sendo usado pelo Senhor dentro das nossas casas. Tira toda a nossa cegueira, Senhor, tira todo o nosso medo, a nossa ansiedade. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nós declaramos que nós somos crentes, servos fiel,
dentro das nossas casas. Nós somos a diferença dessa terra, Pai. Por isso nós estamos te pedindo, Deus, abençoe a vida dos meus irmãos. Tira, Senhor, o medo, a solidão, o cansaço, o desespero, mas coloca dentro do seu coração agora. Recebe, meu amado, minha amada, a palavra de Deus que diz que o Senhor transforma as nossas vidas e que nós somos crentes relevantes, crentes que vão realizar a obra do Senhor, compartilhando a obra do Senhor. Você pode compartilhar, você pode mandar a palavra de Deus a ser tocado no coração de outra pessoa, que o Senhor vai tirar do seu coração o medo de mandar essa palavra, o medo de compartilhar, e em nome de Jesus, você vai ser o impactador de Cristo, você vai ser a diferença, porque quando você manda a palavra de Deus, os olhos dessas pessoas vão cair as escamas, os olhos dessas pessoas vão passar a enxergar que existe um Deus que pode transformar, que pode libertar, e essa pessoa que estiver com seu coração fechado, o Senhor vai trazer paz, alegria, através da sua atitude de compartilhar a palavra do Senhor. Seja como nós, relevante, coragem, determinado a fazer a vontade de Deus. Por isso agora, no nome de Jesus, que a paz do Senhor entre no seu coração, que a alegria do Senhor entre no seu coração, e que os seus olhos possam enxergar a glória de Deus, porque é através de você que vai vir o milagre do Senhor na vida de muitas pessoas, e que vamos transformar gerações em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nosso culto. Terça-feira, 12h15, nosso culto de portas abertas. Temos uma mensagem abençoada para a sua vida, tá? Pastor Vanderlei vai estar pregando no culto terça-feira, 12h15, com a graça de Deus. Recebamos a bênção. A bênção de Deus, Criador e sustentador da vida humana. A bênção de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo glorificado, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja de Jesus, seja conosco, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.